E aí, gente? Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos chegando. Estamos chegando para mais uma live, estamos chegando para mais um episódio do nosso Café com Desbloqueio. Como é bom podermos estarmos juntos, como é bom poder compartilhar com você de chaves poderosas que têm o poder de mudar a sua vida, de mudar a sua realidade. Nesse tempo, nós estamos na nossa série sobre ferramentas espirituais. Tem sido poderoso demais, tem sido poderoso demais. Esse é o episódio de número 24 do nosso café e o episódio de número 6 da nossa série. E vamos com tudo, vamos começar. Quero pedir para você aqui, ó, bora compartilhar junto comigo aqui. Vamos. Aqui, ó, pega aqui. Eu vou fazendo daqui, você vai fazendo daí, fechou? Pega o link aqui. E vamos. Você não presta. Opa, sai daqui. Você não presta. Mas, gente, vamos compartilhar aqui. Mandar aqui. Pronto. Compartilhei aqui, compartilhe daí também. E vamos nessa para o nosso assunto de hoje. Nós estamos aí na nossa série sobre ferramentas espirituais e hoje eu quero falar sobre a verdade sobre dízimo, primícias e sacrifícios financeiros. Eita, que hoje a aula vai ser daquele jeito: dízimo, primícias e sacrifício financeiro. Falar sobre dinheiro hoje é um problema. Mas por que é um problema? Por causa, primeira coisa, da falta de conhecimento das pessoas, da falta de entendimento delas sobre esse assunto na Bíblia, e segundo, por causa de safados sem vergonhas que usurpam dos princípios bíblicos, das verdades bíblicas, para se autopromover e para se autossatisfazer. Você precisa aprender que a Bíblia ela fala muito mais sobre dinheiro do que qualquer outro assunto. Muito mais do que salvação, muito mais do que céu, muito mais do que inferno, muito mais do que propósito. O assunto alto da Bíblia é dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro, ele é uma ferramenta de troca aqui na Terra. Tudo o que construímos, tudo o que compramos, tudo o que vendemos, tudo o que edificamos está ligado, está conectado ao dinheiro, seja diretamente ou seja indiretamente. Então, o dinheiro faz parte da nossa vida. E se Deus quer que nós vivamos uma vida segundo o propósito dele, segundo a vontade dele, ele precisa nos ensinar os caminhos para lidar com esse dinheiro. Um texto na Bíblia que é muito interessante, deixa eu abrir aqui, ó. Vamos abrir aqui. Mateus capítulo 6. Vamos abrir aqui, ó. Cadê? Mateus capítulo 6, versículo 24. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Versículo 24. Olha só o que a Bíblia diz. Mateus, vamos ler aqui a partir do versículo 19. Mateus 6,19 diz o seguinte: Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde ladrões arrombam para roubar. Mas juntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Esse é um texto muito usado para justificar a pobreza e a miséria dentro da igreja. Só que você precisa entender que o contexto aqui
é sobre aparecer. No versículo anterior, no versículo 18, Jesus diz o seguinte, olha, pois assim não parecerá aos outros que jejuas. Então, o capítulo aqui está falando sobre fazer as coisas para se aparecer. Então, orar para se aparecer, jejuar para se aparecer e ter riquezas para se aparecer. Então, Jesus não condena a oração. Jesus não condena o jejum, que são o assunto anterior a esse versículo. Por quê? Por que as pessoas acham que esse texto está falando contra riquezas, contra dinheiro? Jesus está nos ensinando que o objetivo das riquezas não é nos fazer aparecer na terra, mas sim para promover o nosso propósito eterno. Olha o que Jesus disse aqui, ó. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, mas ajuntai-vos para vós outros tesouros no céu, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O que Jesus está ensinando é, se você construir riquezas para se aparecer, o seu coração estará nas riquezas. Mas se você construir tesouros, riquezas, para promover o reino, para cumprir o seu propósito, para manifestar a vontade do Pai, então ali está o teu coração, não nas riquezas, mas no reino. Então Jesus não está sendo contra a riqueza, Jesus não está sendo contra o dinheiro, Jesus está sendo contra, assim como ele foi nos versículos anteriores, contra fazermos as coisas para se aparecer, fazermos por egoísmo, por hipocrisia. Esse é o assunto do texto. Nós precisamos aprender isso. Por anos e anos e anos e anos, a igreja vem sendo massacrada na pobreza por causa de más interpretações com base em versículos como esse. Aí no versículo 22 diz o seguinte: os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em absoluta escuridão. Ou seja, o mal ou o bem está na sua percepção. Está no seu entendimento. O dinheiro não é mal e também não é bem. Não é bom. Jejuar não é bem, não é mal. Comer não é bem, não é mal. Orar não é bem, não é mal. Tudo isso depende da sua perspectiva. Você pode orar e a sua oração não ser respondida, porque é uma oração baseada em você atingir outras pessoas. Oração contrária. Senhor, traz juízo na vida de fulano. Senhor, fecha as portas para que fulano entenda que o Senhor é Deus. Essa oração não vai ser respondida por Deus. Então é uma oração, a oração em si ela é neutra. Agora, a sua intenção é que vai declarar se isso é luz ou se é escuridão. Eu posso fazer um jejum para agradar a Deus, para crescer espiritualmente, para limpar a minha alma, para o Espírito poder fluir, ou eu posso fazer simplesmente por obrigação, por aparecer, para querer me mostrar. O jejum não é bem ou não é mal, mas a minha intenção, ela vai determinar o resultado que eu vou colher. Da mesma forma, o dinheiro não é ruim, nem é mal. Ensinaram para nós que o dinheiro é a raiz de todos os males. E isso não é verdade. Vamos ler na Bíblia? Vamos ler aqui, ó. Só para você ver. Só para você ver o quanto a coisa é séria. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Olha o que ele diz. Vamos ler o 9, só para você entender o contexto. 1 Timóteo 6,9. No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas, que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça.
Porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro, é a cobiça ao dinheiro. Esse é o mal do século. Não é o dinheiro não é mal por si só. Não é. Mas o amor ao dinheiro, a forma que eu trato o dinheiro, é que vai determinar se isso é bom ou se isso é ruim. Agora, o que vai determinar a forma que eu vou tratar esse assunto? A minha mentalidade. Se eu não entendo a verdade de Deus a respeito desses assuntos, obviamente meu coração vai ser carregado para uma vida de escravidão. Por quê? Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se eu não tenho conhecimento, logo eu estou na escravidão. Você está conseguindo entender o que eu estou te falando aqui ou não? Então, o problema não é o dinheiro. O problema não são as riquezas. O problema é a falta de entendimento, de conhecimento e de maturidade para lidar com essas coisas. Tá conseguindo pegar aí? Vamos voltar aqui para Mateus 6. Mateus capítulo 6. Vamos continuar o texto aqui que eu preciso chegar onde eu quero chegar. Não sei se vai dar tempo, mas a gente vai ver aqui o que a gente faz aqui. Vamos lá, versículo 21 foi onde nós paramos. Na verdade, a gente leu até o 23, vamos aqui para o 24, que diz o seguinte, dentro daquele contexto, Jesus está falando de oração, está falando de jejum, agora está falando de dinheiro. Que a nossa perspectiva, ou seja, nossos olhos, determinam toda a luz ou as trevas do nosso corpo, certo? No versículo seguinte, olha o que Jesus diz. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Então Jesus está ensinando, olha, você não pode servir a dois senhores. Esses senhores fala de pessoas que governam a sua vida. Senhores aqui é no contexto de senhorio, né? Entre patrão e empregado. Você não pode trabalhar para duas pessoas. Você não pode trabalhar em duas empresas ao mesmo tempo. Porque ou você vai fazer um para um, ou você vai fazer para o outro, ou você vai agradar um, ou você vai desagradar o outro. Não tem como. Agora, quem são esses senhores? Aí Jesus diz, não podeis servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Uau! Não podeis servir a Deus, o Criador, e a Mamon, o principado, a potestade, aliás, que governa sobre as riquezas. Mamon é uma potestade, é um poder espiritual que governa sobre o sistema econômico desse mundo. E ele está a serviço do império de Satanás. E quando as pessoas não entendem sobre os princípios bíblicos a respeito do dinheiro, as pessoas estão servindo a essa potestade. Se você não serve a Deus e não move a sua vida financeira de acordo com os princípios de Deus, você está movendo o seu dinheiro no sistema de Mamon. Só existem duas formas de você gerir o seu dinheiro. Ou é nos princípios de Deus, ou é nos princípios de Mamon. E isso, falar sobre isso, incomoda as pessoas. Por quê? Por causa do que eu te falei no começo. Pela falta de entendimento e por causa de pastores safados sem vergonha que trouxeram escândalo para a igreja. Mas deixa eu te falar, não é por causa do erro de algumas pessoas que nós vamos deixar de falar a verdade. Dinheiro é o maior assunto da Bíblia. Por quê? Porque viver uma vida de escravidão debaixo do governo de Mamon não é a vontade de Deus para você. Se dinheiro move tudo aqui na terra, você precisa aprender sobre isso.
Se existe um sistema diabólico que governa as riquezas da terra, nós precisamos aprender o sistema de Deus, para que Mamão não governe a nossa vida. Porque do que adianta eu ser salvo, eu ter a eternidade com Deus, mas aqui na terra ser escravo de Mamon? Qual é a vantagem disso? Sendo que existem caminhos bíblicos, existem verdades bíblicas que vão nos ajudar a crescer e a avançar, se libertar desse mal. Então, preste atenção, o dinheiro não é mal. Também não é bom. Nem é bom, nem é bem, sei lá, mal, bem, sei lá. Presta atenção. A questão é sobre nós, sobre a nossa perspectiva e sobre o nosso entendimento. Se estamos no sistema de Deus ou no sistema de Mamon. Não vai dar tempo de eu falar tudo que eu tinha para falar com você. Eu vou começar hoje e amanhã a gente termina, tá? Então vamos lá. Dentro todo esse contexto que eu te dei agora, vamos entrar aqui no assunto de hoje. Qual é a verdade sobre os dízimos, sobre as primícias e sobre os sacrifícios financeiros? Quando nós lemos o Antigo Testamento, Deus fala de oferta o tempo todo. Eu já falei aqui com você na semana passada sobre por que a Bíblia fala tanto de dinheiro. Se você não assistiu, assista, porque essa aula é uma aula poderosa. E essa aula de hoje é um complemento da aula que nós falamos sobre esse assunto. Por que Deus fala tanto sobre dinheiro no Antigo Testamento? Para ajudar o povo a colocar o seu coração no lugar certo, dos princípios de Deus, e fugirem de Mamon. E o que é o dízimo? O dízimo nada mais é do que uma aliança financeira com Deus. Não foi Deus que inventou o dízimo. Não foi Deus que inventou o dízimo. O dízimo já existia. Quando nós estudamos a história do Antigo Testamento, o dízimo já existia em várias culturas. O que era o dízimo? Tirar uma parte dos seus rendimentos e entregar a um governante, aquele que governava. Por exemplo, no Egito, quando o faraó governava, ele tinha um dízimo. E o dízimo dele era de 20%. Todo mundo do seu império, debaixo do governo de faraó, tinha por obrigação que dizimar 20% de seus rendimentos a faraó. Porque faraó os governava. Então, já havia essa cultura em várias nações dentro do Antigo Testamento. E Deus traz, na verdade, nem foi Deus que trouxe isso. Se você estudar a Bíblia sem essa ótica desse coração endurecido sobre o assunto, você vai perceber que o dízimo quem trouxe foram as pessoas, não foi Deus. Por exemplo, quando Caim e Abel vão oferecer uma oferta a Deus, a Bíblia diz que Caim oferece algo ao Senhor, mas Abel dá o melhor. Ali nós temos uma junção de palavras, nós temos o dízimo e a primícia. E Deus não pediu. Abraão entregou o dízimo ao Senhor e Deus não pediu. Tem gente que fala assim, mas o dízimo é da lei. Não, Abel não está na lei. Abraão não está na lei. Jacó dizimou e ele não estava na lei. O dízimo foi acrescentado à lei, mas ele já existia muito antes da lei. Só que o que é interessante? Faraó, por exemplo, cobrava 20%. Por quê? Porque mostrava que ele governava sobre aquele povo. Quando Deus estabeleceu de fato o dízimo para o povo, Deus não pediu 20%. Deus pediu a 10ª parte. A 10ª parte. A 10ª parte não, 10%, né? Que a 10ª parte não é 10%. Deus pediu 10%. Agora, preste atenção. Se Faraó e os outros reis faziam isso para mostrar que eles governavam, Deus ele reduz o valor monetário de 20% para 10%, mas o objetivo de Deus não é tirar das pessoas, mas sim linkar o reino com a vida daquela pessoa.
Então, se dizimar para o rei era sinal de que aquela pessoa estava debaixo do governo de tal rei, e ele tinha o império, o governo sobre a vida dele, ter o dízimo, entregar o dízimo ao Senhor, tem a ver com ter uma aliança financeira com o Senhor, onde você está dizendo que a sua vida tem um governante. Quem governa a sua vida não é Mamon. Quem governa a sua vida não é você. A sua vida financeira é governada por Deus, pelo reino e pelos princípios. Você não é obrigado a dizimar. Os governadores impunham isso, de fato, como regra. Só que Deus nunca obrigou. Dentro da lei, sim, obviamente é uma obrigação, porque é uma lei. Mas nós não vivemos debaixo da lei. Nós vivemos debaixo da graça e da fé. A fé nos leva a fazer aquilo que cremos que é a direção de Deus. A lei nos leva a fazer o que a lei manda fazer. Nós não vivemos pela lei. E o dízimo não é da lei. O dízimo vem antes da lei. Então, o que é o dízimo? O dízimo é uma aliança financeira com Deus. Quando eu entrego 10%, eu estou declarando para o mundo espiritual que quem governa a minha vida não é Mamon. Quem dita a minha vida financeira não é o sistema do diabo. Quem dita a minha vida financeira é Deus e os princípios do reino. Eu tenho uma aliança financeira com Deus. Não é sobre regra, não é sobre mandamento, é sobre aliança. E a aliança tem a ver com consentimento. Eu quero ter aliança financeira com Deus. Não é se eu devo, não é se é uma obrigação. Eu quero. Essa é a verdade sobre o dízimo. Que não vai dar tempo de eu falar sobre as outras coisas. Quem sabe, numa outra aula, a gente continua falando sobre isso, né? Nosso tempo aqui já foi. Mas amanhã nós vamos continuar falando. Quem sabe amanhã eu falo sobre primícia, eu falo sobre sacrifícios, mas é muita coisa para falar numa aula só, né? Mas vamos ver. Essa semana a gente termina, viu? Nós vamos até sexta-feira com essa série sobre ferramentas espirituais. Mas se você entender sobre o dízimo, se você entender sobre essa chave, eu tenho certeza que já vai mudar muita coisa na sua vida. Então, resumindo a aula de hoje, não é sobre obrigação, é sobre uma aliança. É sobre uma disposição. Eu quero que Deus governe sobre a minha vida financeira. Eu não quero viver sobre o sistema de Mamon. Eu não quero viver sobre o sistema do inferno. Eu quero viver sobre o sistema do reino, sobre os princípios do reino. Por isso que eu tenho uma aliança financeira com Deus. E eu faço isso por meio do dízimo. Pronto, irmão. Para que tanta moagem? Para que tanta crise? Se você não crê, não faça. Não faça. É pela fé, não é lei. Se você entende que não é para você, tá tudo bem. Tá tudo bem, busque testificação do Senhor. Agora, se você acha que não é para você por causa de bloqueio seu, por causa de pastores safados que difamaram esse princípio dentro da igreja, irmão, não vai na ideia dos outros, não. Não é porque as pessoas estão fazendo errado que você tem que fazer também. Tá escrito, nós acabamos de ler aqui, cara. O dinheiro não é mal. Mal é o nosso comportamento com ele. E você que diz que dizimar não é para agora, não é coisa do passado, você está tendo uma mentalidade errada sobre o dinheiro. Mas o nosso tempo acabou. Vamos orar para a gente poder trabalhar, né? E viver esse dia abençoado que o Senhor tem para nós. Mas pega essa chave aí. Pega essa chave aí. Essa é a verdade do dízimo. Ah, eu duvido que alguém já te ensinou isso. Eu duvido. Ninguém nunca te ensinou isso, não, né? Mas aqui se aprende. Aqui é pra você descobrir as verdades. Vamos orar, gente. Vamos orar. Ô, glória. O que tá acontecendo aqui, gente? Peraí, deixa eu pôr meu fundo aqui pra nós orar, né, Brasil? O negócio aqui não tá muito bom, não. Mas agora vai dar certo.
Feche os seus olhos. Respira fundo. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por mais essa oportunidade de vida. Obrigado pela tua graça. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua bondade. Obrigado por tua fidelidade. O Senhor é bom. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sabe o poder de Mamon. Mamon tem governado a vida de muitas pessoas. Muitos estão sendo escravizados por essa influência maligna. No jeito de comprar, de vender, de administrar as suas riquezas, de pensar sobre o assunto. Mas essa manhã o Senhor nos traz uma clareza, nos traz uma revelação sobre a importância de termos essa aliança financeira com o Senhor. Verdades que às vezes são ocultas de nós, para aqueles que nos lideram. Na maioria das vezes porque nem eles sabem, mas em outras porque eles negligenciam o ensino. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder compartilhar essas verdades com os teus filhos. Que o Senhor possa trazer clareza e revelação a eles sobre esse assunto. Um assunto sensível. Muita gente não gosta de tocar nesse assunto, mas porque não tem o conhecimento necessário, ou porque estão marcados pelas experiências negativas de tantos líderes e pastores que já difamaram esse princípio. Mas não é por causa do erro das pessoas que nós vamos negligenciar a verdade da palavra. Por isso, Senhor, traga revelação, traga entendimento, e que os teus filhos possam crescer e amadurecer na fé, cumprindo os princípios e vivendo os benefícios, as promessas por trás desses benefícios. Não é uma obrigação, é um privilégio, é uma decisão. Que eles decidam por isso e que eles cresçam na revelação desse entendimento e no acesso aos benefícios desse código, Pai. Em nome de Jesus. Amém, gente? É isso aí. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo possa continuar trazendo revelação a você acerca desse entendimento e que você possa praticar aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, porque eu tenho certeza, ela não vai voltar vazia. A palavra do Senhor não volta vazia. Fechou? Deus abençoe você. Amanhã nós estamos de volta a partir das 6h45, horário de Brasília, 5h45, horário de Cuiabá. Deus te abençoe. Um excelente dia, excelente terça-feira e até amanhã. Paz. Compartilhe, gente. Peraí. Compartilhe esse link. Se você não compartilhou, compartilhe essa aula. É uma aula muito importante. Tem muita gente que precisa aprender sobre isso. Então, se você não curtiu, curte aí, aperta o like aí, porque isso ajuda o YouTube a entregar o vídeo para mais pessoas. Curte aí, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha esse link com alguém que precisa aprender sobre esse assunto. Fechou? É isso aí, galera. Até amanhã. Paz.